Boa tarde, bom início de noite, bom início de ano, bons apontamentos, boas energias, para que possamos realmente ser intuídos daquilo que precisa vir do intelecto e passar ao coração antes que vire verbo. Que possamos ser uma boa ferramenta, um bom instrumento na divulgação dessa doutrina maravilhosa. Então, o Vanin já nos introduziu a temática. É uma grande alegria poder tratar do assunto à medida em que podemos nos aproximar do conteúdo que o nosso querido Hermínio Miranda nos deixou registrado, e confesso que para mim foi uma surpresa. Conhecia de leitura do Hermínio Nossos Filhos São Espíritos, a obra Nossos Filhos São Espíritos, que também deve ser bastante conhecida de muitos de vocês. E nesse desafio, nessa proposta que nos foi feita a mim e ao Rodrigo Veronese para trabalharmos em dupla esse assunto no plantão doutrinário, tivemos essa bela surpresa ao nos deparar com esse artigo 4, que essa obra, As Duas Faces da Vida, ela é composta por artigos que o Hermínio foi publicando ao longo da sua existência, no Reformador, na Presença Espírita, em outros locais, em que ele nos apresenta um pouco do seu brilhantismo, da sua capacidade de lidar com as várias línguas, né? Era poliglota, o raciocínio rápido, a transição pelas ciências tradicionais, trazendo à luz a doutrina espírita, ou seja, completando o assunto para nós outros. E hoje tentamos trazer um recorte disso que trabalhamos nesse encontro, que foi então um plantão doutrinário, que tem o seu áudio registrado, caso algum de nós queiramos dar uma olhadinha, tendo em vista que quando podemos trabalhar o assunto com um pouco mais de tempo, temos a tendência de aprofundá-lo. O que nos cabe hoje é abordar as ferramentas que a espiritualidade nos oferece para obtermos a chave do progresso individual. Para tanto, lançamos mão de um conto indiano, que nos remete a um jovem em torno de seus 15 anos, e que ele vivia inquieto, tentando reconhecer, entender um pouco sobre o sofrimento humano. E isso lhe inquietava na sua juventude. E ele tentava, então, se aproximar de pessoas mais experientes, mais vividas, lançando mão ali da sua convivência, dos seus pais, dos seus avós, questionando-os. Qual a razão do sofrimento humano? Quase que no uníssono diziam: isso não é do seu interesse, isso não lhe cabe entender. Mas essa resposta não respondia aos questionamentos desse jovem, Kim, que resolveu sair pela aldeia procurando pela resposta, pois era algo que lhe inquietava. E encontrou um ancião que passava por aquelas redondezas, arqueado pelo peso de um cesto de vime que levava às costas. Olhando aquele ancião, logo imaginou: os anos que ele traz, muito provavelmente também são acompanhados de muita sabedoria. O abordarei. E foi o que Kim o fez.
para variar, não teve uma boa recepção. Quase o expulsou dali quando Kim o perguntou, baseado no que ele imaginava da experiência do ancião sobre o sofrimento humano. Ele ralhou com o jovem, que não se intimidou, e disse: se o senhor não pode me responder isso por agora, o meu íntimo diz que o senhor o pode. Então farei a caminhada com o senhor. E seguiu aos arredores da aldeia com esse ancião. Passado invernos, verão, e eles caminhando. O ancião com cesto nas costas, tendo bastante dificuldade então nessa caminhada. À noite, quando paravam para descansar, faziam refeições frugais e o ancião abria aquele cesto. Muito se surpreendeu o jovem quando já na primeira noite, quando esse ancião olhou para o cesto, emitiu logo um grito que assustou o jovem. Olhou com uma cara de tristeza o ancião para dentro daquele cesto, emitindo aquele som quase que grotesco, assustador. E fechou novamente o cesto, o que inquietou ainda mais o jovem. O que terá dentro desse cesto? Naturalmente, frente aos questionamentos naturais da juventude, em especial àquele que faz parte do conto, Kim lhe perguntou o que havia no cesto. Mas o ancião não lhe respondeu. Seguiram caminhadas, e o jovem já se incomodava por ver o ancião carregando, arqueado, aquele cesto. E lhe disse: deixe que eu carrego um pouco. E o ancião ralhou, bradou novamente: não, o cesto é meu, o conteúdo que aí está foi adquirido por mim, eu devo carregá-lo. Calando qualquer réplica do jovem. Tempo e tempo de caminhada até que o ancião, já fraco, estacionaram, ele ali nos suspiros do que demonstrava ser a morte do corpo físico. O ancião chamou então o jovem para mais perto dele e disse: pela sua perseverança no caminho, vindo comigo, vou lhe falar sobre o sofrimento humano, a razão do sofrimento humano. O que você pode fazer é evitar o fardo. E logo desfaleceu. Evitar o fardo. O jovem tomou as providências para com o corpo físico daquele ancião, enterrou-o e logo de retorno foi ter com o cesto. E surpreendeu-se com o conteúdo. O cesto estava vazio. O cesto estava vazio. Quando tratamos do sofrimento humano, e aqui muito bem registrado nesse conto indiano, o que trazemos nos nossos ombros, o que nos arca, qual é o peso das nossas costas? O jovem Kim conseguiu retirar, conseguiu extrair de todo aquele ensinamento, de toda aquela sabedoria do ancião, que o fardo que ele precisava evitar
era o fardo dos seus conflitos. Evitar adquirir para si aquilo que o ancião, ao longo da sua existência, tentou lutar para vencer. Não deixar pelo caminho, mas que ainda não conseguiu. E ainda antes de desfalecer, o ancião disse a Kim: o que me faz trazer essa reflexão, o que iniciou para mim essa reflexão, foi a partir do meu conhecimento, a partir do momento em que eu soube que eu precisava parar diariamente e analisar como eu estava e o que eu trazia comigo. Isso talvez nos traga à lembrança algo semelhante, recente para os nossos assuntos, para as nossas temáticas, atual, não recente, atual, que trata do conhecimento de si mesmo, que já antecede ali a Tales de Mileto. O registro da necessidade, da importância do conhecimento de nós mesmos para nos vencermos a nós mesmos e naturalmente progredirmos. A ciência tradicional também vem se aproximando daí. Alguns cientistas, por meio da regressão de vidas passadas, investigando e fazendo então perguntas para algumas pessoas, conseguiram ir além do útero para a encarnação daquelas pessoas, e o cientista lhes perguntava: qual o objetivo da sua existência? Qual o objetivo? Vocês já pararam para pensar? O que eu estou fazendo aqui? Já me disseram que por baixo tem em torno de 3 vezes a quantidade de espíritos desencarnados em relação a dos espíritos encarnados, tentando um lugar para a encarnação. Ou seja, eu estou ocupando bem o meu espaço? Eu estou aproveitando? E aí, um desses cientistas, talvez conhecido o seu nome por nosso meio, Brian Weiss, registrou em sua obra Muitos Mestres, Muitas Vidas, que em sua totalidade a resposta dessa pesquisa era que esses espíritos então respondiam: o nosso objetivo é progredir. Será que essa mesma resposta passa pela nossa cabeça? Nós estamos falando do espírito ali livre das amarras, das máscaras, que precisamos muitas vezes lançar a mão positivamente ou muitas vezes negativamente. Não houve respostas. Eu quero montar uma família, organizar uma família, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser famoso, eu quero ter reconhecimento por onde eu passar. Não houve essa resposta. Foi unânime: progredir, vencer a nós mesmos. E aí então, o capítulo
uma proposta de agenda, veja se isso não chama a nossa atenção, para a reformulação de seu perfil. Vamos nos programar, vamos colocar na nossa agenda uma reformulação das nossas características? O que vocês acham? E aí o nosso Hermínio Miranda já inicia o capítulo dizendo, para a época, e que nós podemos transportar perfeitamente, como se o artigo tivesse sido escrito ontem, que pelo momento de transição que vivemos, pelo momento de início de ano que vivemos, já é um período propício para os nossos questionamentos. Afinal, ele mesmo nos diz que o mundo é feito de perguntas e que ele não estava ali redigindo aquele artigo para nos esclarecer muita coisa, mas para nos questionar. Será que isso nos lembra também um filósofo que nos ajuda um tanto até hoje? Sócrates, que respondia perguntas com perguntas? Veja se faz sentido para a gente. Quem eu sou? E eu não estou dizendo quem eu sou, a pessoa física que tem um registro geral, que tem um número que me caracteriza, um nome que me reconhece, uma altura, um currículo material. Nós não estamos tratando destes questionamentos apenas. O que Hermínio nos propõe para que registremos em nossas agendas, para propormos mudanças, é com relação às nossas características, caractere, que a raiz vem de marca profunda. Veja se não faz mais sentido para a gente. Quais são as nossas características? Quais são as nossas marcas profundas? O que me define? E aí, então, os filósofos, ao longo da história, já vieram nos ajudando e nos propondo algumas. Quem eu sou? Como eu estou? Tendo em vista que falamos de uma existência. A terceira revelação, que é a doutrina espírita, já nos esclarece que somos seres múltiplos. Que essa não é e nem vai ser a nossa primeira e nem a última existência. Então, quem eu estou hoje, baseado no que eu sou como espírito que possui esse corpo? De onde é que eu vim? E baseado no que eu estou fazendo hoje, será que dá para eu ter uma ideia para onde é que eu vou? Se a gente for olhar na nossa vida, na nossa existência hoje, como que a gente leva a vida? Se a gente tivesse que pontuar coisas positivas, negativas, será que eu teria mais o que reclamar com o Criador ou agradecer? Nós estamos propondo perguntas e elas precisam ser infinitas para o nosso progresso. Para o nosso progresso. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas por toda a trajetória que teremos. Já sabemos, porque já nos contaram, que inexoravelmente, mesmo que a gente faça biquinho e bata o pé, a gente vai ser feliz
um dia. Então, se alguém torceu o nariz aí, ai, porque eu não queria ser feliz, eu adoro ser infeliz. Ixi, não vai ter jeito. De qualquer jeito, a gente querendo ou não querendo, vai ter uma hora que a gente vai ser feliz, e não é essa felicidadezinha nossa aqui da terra, desse momento agora, não. É a felicidade plena. E dizem os espíritos que a gente não tem nem noção do que seria essa tal dessa felicidade plena. Talvez se pedissem para que nós definíssemos a felicidade plena, o que será que a gente diria? Ai, a ausência de sofrimento seria uma maravilha, mas é algo além. Os espíritos nos dizem que eles não têm como verbalizar, não existe palavra no nosso léxico para que a gente possa compreender. E olha que a gente se considera até que um tantinho evoluído ainda, não é verdade? Então, olha que maravilha. Eu posso, aproveitando as oportunidades dessa caminhada, para ir sendo feliz ao longo dessa caminhada. E aí vem a proposta que os cientistas, que trabalham a neurolinguística, a neurociência, já vem estudando isso e muito, que é o olhar que nós damos para a situação que nós estamos vivenciando. Veja se faz sentido para vocês. Às vezes a gente está lá na nossa casa, numa situação familiar, arrancando os cabelos e pensando: nossa, não sei se eu vou dar conta. Esse negócio é grande demais para mim. Nossa, acho que a maior dificuldade foi escolhida a dedo para mim. Aí, Deus, na sua infinita bondade, nos permite sair. Às vezes a gente não precisa nem sair, bate na nossa porta. Alguém que nos apresenta, abertamente ou não, porque muitas vezes não nos é apresentado literalmente, mas nós temos e podemos utilizar bem os recursos físicos que nos são oferecidos, do bom senso, da observação, de olhar cada um daqueles que passam ao nosso redor, que colaboram, que trabalham conosco nessa existência, e que muitas vezes, ao observarmos aquela situação, retornamos para os nossos lares envergonhados de termos então cometido aquela heresia, aquela reclamação de que aquela nossa situação era a maior de todas. E se nos aproximarmos dessa pessoa que está passando então, ou desse grupo que está passando por essa dificuldade, que nós já entendemos que é mais difícil, mais trabalhosa do que a nossa, muitas vezes percebemos a alegria de viver, a gratidão que desponta no meio daquela dificuldade. Mas se a dificuldade dele é ainda maior do que a minha, eu estou reclamando e ele está agradecendo? Como é que isso pode? Parece tão discrepante, mas não é. A forma com que encaramos a existência, a forma com que encaramos as oportunidades de crescimento. Se eu acredito de verdade que Deus é soberanamente justo e bom, aquilo que está acontecendo comigo, por mais que naquele momento eu não entenda o porquê, está faltando, tem uma lacuna para eu entender o porquê, mas o resultado aqui eu já sei. Uma ferramenta para o meu progresso individual.
E dentro dos individuais, já que viemos todos em grupo, por que não a chave também para o progresso coletivo? Será que estamos, dentro dos nossos questionamentos, identificando essas possibilidades de oportunidade para nós? A doutrina espírita nos veio, ao seu tempo, colocar luz nos ensinamentos de Jesus, que já dava sequência àquilo que Moisés orientava ao seu povo. Primeira, revelação com Moisés; segunda, com Jesus; terceira, com a doutrina espírita. E que nos permite ainda hoje termos mais luz, esclarecendo para a gente conteúdos que até agora há pouco ainda, não compreendíamos ou o fazíamos parcialmente. E que a psicologia profunda, por meio de uma dos seus representantes, a benfeitora Joana de Ângeles, por exemplo, nos propõe, nos oportunizam para o nosso crescimento individual, para que possamos nos vencer a nós mesmos, aproveitar esse conteúdo egóico, fazendo essa ligação com o self, esse eu espiritual, para que um dia possamos nos integrar ao Pai, possamos nos individuar. E aí, qual modelo, qual caminho será que eu posso seguir, já que é natural que queiramos uma receita, uma sequência? O que eu posso fazer então? Realmente me convenceu. Eu quero melhorar, eu quero progredir. Como que eu posso aproveitar dessas oportunidades? O maior psicólogo que já existiu, Jesus. Nesse capítulo Jesus e Revolução, que está na obra Jesus e Atualidade, tem lá na obra registrado que quando verbaliza o que lhe vai ao íntimo, o homem invariavelmente escamoteia no envoltório das palavras o que desejaria dizer. Há mesmo, de forma inconsciente, um terrível pavor para alguém desnudar-se perante si próprio e não menor diante de outrem. Então, quando nos é oportunizada a ciência, psicologia, e que a própria benfeitora nos esclarece, e o Hermínio Miranda comenta muitíssimo nesse capítulo que estamos comentando, que a psicologia, por muito tempo, não vem fazendo aquilo que a sua ciência propõe, que é o estudo da psique, que é o estudo da alma. E se pudesse dizer a disciplina que mais lhe aproximaria, seria a fisiologia, ou seja, como funciona o corpo. Para uma ciência da alma, existe aí uma discrepância, concordam? E aí Jesus nos propõe a sua psicologia, que é então essa proposta de olharmos para nós mesmos, porque muitas vezes quando lançamos mão apenas de uma terapia tradicional, ao falar ao outro aquilo que está vindo à tona naquele momento, muitas vezes estamos até mascarando, escondendo, porque temos pavor de nos desnudar perante nós mesmos. O ouvinte, então, capta a projeção do narrador, adaptando a informação à própria problemática, o entendimento de que é capaz ao seu campo de conflitos. Então, muitas vezes, quando vamos olhar para dentro de nós mesmos, vemos aquela desorganização, nos assustamos, ao invés de pensar, respirar, preciso começar por algum lugar.
os nossos conflitos de uma forma nos propõe que escamoteemos então esse conteúdo. Ah, dá muito trabalho, eu sou assim mesmo. A gente que se diz espírita, então, o que a gente falaria? Vou deixar para a próxima. Ai, não, essa não. Já está muito trabalhosa. Vou deixar para a próxima. Não é a proposta de Jesus. Jesus, por ser o homem integral, límpido na sua transparência efetiva, penetrava os nossos segredos mais profundos e desconhecidos para nós mesmos, e que muitas vezes não conseguíamos voltar os nossos olhos às suas causas. Será que isso ainda permanece? Será que nós ainda temos essa dificuldade de olhar para nós e, ao invés de olharmos só a casca daquele conflito, conseguimos realmente, como Jesus, que nos escaneia com aquele par de olhos, que nos paralisa se nós nos imaginarmos, quando olhamos numa dessas imagens que buscamos na internet, e que vemos aqueles que estão encostados nele, ou estendendo a mão, ou extasiados olhando para ele. Será que nós conseguimos nos imaginar no lugar dessas pessoas? Paralisados também, porque sabemos que ele conhece as nossas imperfeições nesse scanner que seus olhos nos fazem e que nós tentamos camuflar. O discurso de Jesus, ele é sempre portador de um conteúdo subjetivo e que não se adapta à visão e ao modus operandi da sociedade do seu tempo, do tempo de Jesus e dos tempos futuros, dos nossos presentes. Do nosso presente, estabelecida sobre bases na percepção sensorial, do lógico e racional imediato, do concreto e do comum. A verdade de Jesus é a verdade com V maiúsculo. É a verdade divina. É a verdade que não passa. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Se seguirmos a psicologia do Cristo, aproveitando essa oportunidade, aliando a ciência tradicional, a psicologia, para que ela realmente possa ser a ciência da alma, aí sim teremos uma boa receita. Teremos uma boa receita. E qual então a contribuição que a psicologia nos oferece, como também ao Evangelho de Jesus? Hermínio Miranda deixa registrado nesse seu capítulo que a psicologia, a parapsicologia, algumas ciências, em especial a psicologia, vem se aproximando pouco e pouco dessa luz que abre, então, que é a pluralidade das existências, que explica muito do que está acontecendo na nossa existência hoje. E, para nos ajudar a olhar para dentro de nós mesmos e a entender como que essa psicologia profunda pode nos ajudar a ampliar os nossos níveis de percepção, nós trouxemos uma passagem, uma frase de Jesus para trabalharmos à luz da psicologia profunda. Então, Jesus nos falava por parábolas, por símbolos. E a psicologia hoje vem nos elucidar muitos desses símbolos, desses signos que Jesus nos apresentava e que aí sim parece nos fazer mais sentido.
Nós propomos para hoje: levanta-te e anda. Levanta-te e anda. A nossa querida Sandra Della Polla, oradora espírita, comenta em um de seus seminários que no Evangelho, que na Bíblia, existem algumas passagens em que estão registradas paralisias físicas e que Jesus tratou dessas paralisias físicas com a mesma receita. Nesse caso, esse homem estava então à beira dessa fonte, dessa piscina, há 38 anos, esperando a cura para a sua paralisia física, pois essas águas dessa fonte diziam que vinham anjos por ali de tempos em tempos e que esses anjos sacudiam as águas e que quem conseguia então, por primeiro, chegar nessa água, que ao se sacudir com grandes ondas, chegava então a esse ser, a esse indivíduo, podia ter o seu mal curado, como que por um milagre. Se fôssemos tratar pela explicação do milagre, isso ainda seria possível, porque Jesus, pela manipulação dos fluidos, pelo entendimento de que aquela pessoa podia já ter o seu compromisso vencido, poderia dizer a ele: levanta-te e anda. E como ele o fez, levantou e andou. Levanta-te, pega o teu leito, pega a tua cama e anda. Foi o que ele fez. Levantou, saiu e encontrou algumas pessoas que olharam para ele, 38 anos ali esperando isso. Esperando, na verdade, a movimentação das águas. E ele nunca conseguia, porque a própria paralisia o impedia de ir até a água. Alguém chegava antes dele. E era isso que ele falava para Jesus: eu nunca consigo ser curado, porque a minha paralisia me localiza nesse local e os outros passam à minha dianteira. Aí ele respondeu a essas pessoas, então, que o abordaram, que ele tinha sido curado. Ele não sabia que aquele ser iluminado era Jesus. E aí disseram para ele: mas carregar a tua cama, carregar o teu leito e ser curado hoje, no sábado? Ah, mas isso não pode. Isso é contra a lei, isso é pecado. E aí ele, já envolvido pela energia de Jesus, já que já nos foi dito que uma vez tendo contato com o conteúdo de Jesus, nunca mais nós seremos os mesmos. Imagine ele. Já respondeu aquelas pessoas: não, eu estou curado. E num segundo momento, Jesus, encontrando com ele novamente, lhe fez a proposta educativa: segue e não tornes a pecar, e não tornes a se equivocar. Ele optou seguir Jesus, optou seguir Jesus mesmo na abordagem daquele grupo que tentaram lhe intimidar com essas leis humanas um tanto quanto transitórias. E nós? Como que nós estamos fazendo frente ao conteúdo que já nos é oferecido sobre Jesus?
fora das paredes da casa espírita. Quando nos é proposto na sociedade para que possamos viver o Evangelho de Jesus, hoje amplamente iluminado, amplamente iluminado. O que nós estamos fazendo? Pegando a nossa cama e seguindo e não tornando a pecar, ou seja, nos mantendo a caminho com Jesus, ou por sermos muitas vezes a minoria, nos intimidamos e recuamos. Se eu sou um indivíduo frente a um grupo, eu me intimido e recuo. Eu coloco a luz debaixo da estante. Eu coloco a candeia embaixo do alqueire. Eu deixo de viver e proclamar a verdadeira verdade que o Cristo nos propõe. E aí, a Sandra Della Polla coloca um pouco mais de luz para nós, dizendo então que essa proposta do levanta-te nos faz raciocinar de uma forma profunda que a gente só vai dizer a alguém para levantar quando esse alguém está caído. E para eu levantar, eu preciso decidir. Quando eu estou caído, eu ainda consigo me locomover. Mas essa locomoção é um tanto quanto mais complicada. Mas eu consigo. Eu vou chegar ao final da caminhada. Eu vou chegar ao progresso individual. Mas com muito custo, com muita dificuldade. Sem ser necessário. Não tem necessidade de ser tão difícil assim. Nós podemos optar, nós podemos decidir por nos levantar. Me equivoquei. Assumo, equivoquei. E não foi uma vez. Mas eu vou começar pelo primeiro. Por aquele que hoje eu entendo que eu sou madura para me reabilitar, para devolver para o universo aquilo que eu lesei aqui com meu irmão. Que eu não preciso necessariamente devolver diretamente para ele a quem eu lesei, porque às vezes nem é possível mais fisicamente mesmo, mas que eu posso fazê-lo perante aos outros irmãos que estão comigo na caminhada. Comigo mesmo, muitas vezes. Então eu abano essa poeira que eu deixei ficar comigo, desses conflitos que eu fui permitindo ficar na minha cesta de vime e que tanto me encurvaram que me jogaram ao chão. Mas Jesus vem e fala, levanta, Ariana, levanta. Aí a Ariana, com muito custo, levanta, envergonhada. Não para por aí. A proposta de Jesus vai além. Agora anda. Toma tua cama. Toma tua cruz de cada dia. Pega os desafios que lhes foi proposto para a existência, para que te torne uma pessoa melhor. E agora anda. O andar traz para a gente a ideia do movimento. Eu preciso ir além da decisão, eu preciso ir além da mudança, eu tenho que andar, eu tenho que botar movimento. Sabendo que o amor cobre a multidão de pecados, então eu sei qual é o remédio para tudo, que é amor, terapia. Como que eu faço para botar esse amor em movimento então? Porque parece tão simples, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesma. Como é que eu faço isso? O amor em movimento, a caridade. A caridade que vai além da caridade material, que vai além só da caridade moral, mas ela integrada.
Aquela caridade que é a atitude que passa no dia a dia a ser natural e não programada, planejada, colocada na agenda como que um compromisso a ser vencido. Aquela caridade que me permite entender de que eu sou capaz, porque se eu faço algo para o outro, quem está ganhando na verdade sou eu, porque sou eu que me entendo capaz dentro dessa minha pequenez de alguém que agora, até pouco tempo, ainda estava jogada ao chão. Essas oportunidades que precisamos de colocar o amor em movimento, de nos oferecermos a alguém e de aceitarmos a mão de alguém também. Que não sou só eu que faço para alguém e naturalmente recebo, mas eu também que recebo a caridade de outras pessoas. Afinal, como já nos dizia o apóstolo Paulo, nós andamos como que numa fila indiana nessa ascensão ao progresso. Uns na dianteira, estendendo a mão para trás, aqueles que estão para trás, e colocando a mão adiante, num sinal de humildade, dizendo que também precisa de ajuda, a ajuda dos céus. Então, levanta-te e anda. Só que não é uma decisão pontual, é uma decisão crônica, contínua. Eu preciso me manter na caminhada. Me manter na caminhada. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí a proposta da nossa salvação. E que não é aquela salvação passiva de alguém que fica esperando sentado o final dos tempos, para que cheguemos então ao céu, ao rumor das harpas, comendo uvas verdes e frescas, numa ociosidade, mas sim como alguém que lutou e perseverou nesse caminho, aproveitando as oportunidades para progredir e para entender que é extremamente possível nós sermos felizes, mesmo que parcialmente, ao longo então dessa caminhada. E aí retornamos a Kim. Nós, utilizando esse conto de Kim, lembramos Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, que nos ajuda a relembrar de que ao deitarmos, como fazia o ancião, podemos ter aí a fórmula para vencermos a nós mesmos e resistirmos então ao arrastamento do mal. O autoconhecimento. Que possamos nos questionar diuturnamente. Como que está sendo a minha existência? Eu estou aproveitando as oportunidades que me chegam? Eu estou me colocando como um instrumento de Jesus na terra? Ou eu estou apenas aqui no púlpito, proclamando a tua palavra, mas de maneira muito equivocada, nada vivendo as tuas orientações, as orientações do Cristo, extramuros, que tenta viver a orientação do Cristo na sociedade, mas que vive o tormento na família. Que possamos então levar o conteúdo do Cristo de verdade aqui para a nossa prática, para o amor em movimento, para a caridade, iniciando para conosco mesmo e estendendo aos outros, lembrando qual a nossa missão nessa existência.
O meu objetivo é o progresso, é a evolução. E o que eu estou fazendo aqui frente às ferramentas que me estão sendo oferecidas? Sendo elas as dificuldades ou as facilidades. Se eu precisarei trabalhar a minha humildade aceitando a ajuda, oferecendo ajuda. Que possamos, então, aproveitar, unirmos as nossas forças para que um dia todos possamos ser um com o Pai. Como a gota está contida no oceano, o oceano também está contido na gota. Que possamos retornar aos nossos lares, amplos do amor de Jesus, que pode renascer em nós à medida em que nos permitirmos. E que sejamos amorosos para conosco mesmo, fazendo esse olhar individual na tentativa de nos individuarmos, de progredirmos. Muito obrigada.